Bom dia a todos. Eu sou Flávio Ferreira Antunes, aluno do curso de Gestão Empresarial do Polo de São Caetano do Sul. Vou apresentar agora meu trabalho de graduação, que foi basicamente um artigo elaborado a partir da aplicação do CEP na gestão da melhoria contínua. O que é isso, né? Vamos explicar um pouquinho aqui como vai ser a estrutura da apresentação e do trabalho como que foi realizado. Consiste na aplicação da metodologia do CEP. O que é o CEP, né? Controle Estatístico de Processo, em um estudo de caso para auxiliar gestores na tomada de decisões, promovendo melhorias no processo de tratamento de efluentes numa planta de indústria química. Essa planta de indústria química é localizada aqui na região do ABC, bem próximo ao polo onde eu estou cursando o curso de gestão empresarial. Eu, eu participo do processo produtivo dessa empresa, né? Então, foi uma aplicação mesmo, né? Uma aplicação da metodologia do CEP para verificar se pode gerar bons resultados na gestão empresarial quando a gente trata desses assuntos de tratamento de fluentes, são variáveis, o que é, hoje nós temos na estatística que pode auxiliar na gestão empresarial. Qual era o problema, né? Será que o CEP pode auxiliar os gestores nas tomadas de decisões com relação à gestão da melhoria contínua? Melhoria contínua, onde a gente consegue introduzir esse assunto, né? Vamos acompanhar aqui na apresentação. Aqui nos slides, a gente vai acompanhar aqui, ó, agora temos o problema, depois vamos para o item 2, que é a introdução, 3 objetivos, 4 desenvolvimento, 5 resultados e 6 a conclusão. Dividido nessas etapas para ficar um pouco mais claro aí do que se trata o projeto em questão e como foi o decorrer da pesquisa e até a nossa conclusão. Introdução. Aplicação de conhecimentos tecnológicos, científicos aliados às ferramentas de gestão empresarial no ramo industrial, se faz necessário à medida que o que está acontecendo no mundo que está fazendo cada vez mais que os nossos processos sejam mais eficientes, agreguem mais valor, se traduzam em maior competitividade para as empresas, né? Então, dividido aí em 3 linhas, né? A economia desse setor é impulsionada por mercados mais exigentes. B, a grande concorrência entre empresas de alta tecnologia e valor de mercado. E C, a legislação ambiental, que se torna cada vez mais restritiva, né? E aqui, o que a gente espera, né? Espera que os problemas relacionados aos desvios de processo e as decisões gerenciais aplicadas à correção possam ser baseadas no conceito do CEP, aplicando como uma ferramenta auxiliar na gestão que consiste na análise estatística da variabilidade de processo. Então, de forma bem resumida, o CEP ele avalia como está o seu processo, se ele tem tendência, se está escapando da variabilidade natural, e ele fornece dados que, uma vez analisados, você pode tomar decisões. Decisões que possam fazer a empresa participarem ativamente dessas 3 linhas, né? Deixar ela ser mais impulsionada, representar maior concorrência, porque tecnologia, valor de mercado, está tudo relacionado aí ao desempenho da empresa, né? E a legislação ambiental, como a gente está analisando um estudo de caso para um tratamento de efluentes, totalmente aderente às restrições ambientais que cada vez são mais restritivas, né? Nos termos de lançamento de efluentes, captação de água, e bem relacionado ao contexto atual aí que estamos aí de melhorias em todos os processos, inclusive nas restrições ambientais para emissões de corpos hídricos, emissões de atmosféricas. Qual que é o objetivo da pesquisa, né? Aplicar a metodologia do CEP por meio do estudo de casos. E, agora, os objetivos específicos, né? Verificar se a aplicação da ferramenta pode auxiliar o gestor na tomada de decisões e avaliar os ganhos na qualidade e estabilidade do controle da variável crítica, que no caso foi estudado, foi a turbidez do efluente final da indústria. A metodologia do CEP não é o foco da apresentação. Aqui, resumidamente, colocamos as fórmulas utilizadas, que não diferem muito de uma estatística básica aqui, em termos de média móvel, e o conceito um pouco mais introduzido aqui, no caso, só para explicar um pouco melhor,
é o do CP e do CPK, que representam constantes de capabilidade do processo. O que a CPK significa, né? Se a gente fizer aqui, tem a legenda, né, para explicar um pouquinho, você pega o limite superior especificado, o limite inferior especificado, subtrai da média e divide por 3 desvios padrões, você tem um índice. Aí esse índice ele pode classificar o processo como capaz, razoavelmente capaz ou incapaz. Incapaz em relação ao quê, né? Ou capaz em relação ao quê? Em manter a variável sob controle durante o período analisado. A gente consegue avaliar se o processo está sendo capaz ou não está sendo capaz. E diante disso, você toma decisões que possam inferir nesse processo, deixando-o capaz ou não. Ou outras metodologias, né, sendo aplicadas para entender onde que está se perdendo esse processo. Aplicando essa metodologia diretamente, já como resultados aqui da nossa pesquisa, a gente fez uma coleta de dados aqui, foram 22 amostras, conforme especificado aqui, né? Coleta 1, 2, 3, seguindo essa sequência. E aqui é a média móvel. Média móvel, porque variáveis contínuas, a metodologia indicada no CEP é os gráficos de IMR, né? Que é do indivíduo e da média móvel. Então, por isso que estão apresentados aqui em dois termos separados, né? Para executar essa pesquisa, foi utilizado o software Minitab, que ele já aplica aquelas fórmulas que foram detalhadas anteriormente para gerar os resultados. Então, aqui, a gente identifica um ponto discrepante da média mais os desvios padrões. Então, aqui a gente conclui, né, tira um resultado, né, desse gráfico, que o ponto 16, deixa eu baixar aqui para o gráfico ficar mais claro. O ponto 16 evidencia um descontrole operacional ocorrido na estação. Então, aqui houve um descontrole operacional, né? Pois o valor obtido aqui ele difere em até mais do que 3 vezes o desvio padrão em relação à média. E quando a gente analisa a média móvel, tem dois aspectos que chamam a atenção para a gente aqui. Ó. Depois do primeiro ponto de descontrole, houveram 6 pontos abaixo da média móvel. Isso aqui também significa que o processo não está muito centralizado. Ou seja, está tendo algum distúrbio que você tem que identificar aqui. É interessante, porque às vezes a gente só pensa nos pontos que escaparam, né? Aí aqui que o controle estatístico do processo ele atua mais fortemente. Se eu estou trabalhando tão abaixo da minha média móvel, ou abaixo do meu limite de especificação, significa que o meu processo não está centralizado. Às vezes eu estou usando demanda demais de recurso para trabalhar numa faixa que eu nem precisaria. Eu poderia estar otimizando meus recursos para trabalhar bem no meio do processo, né? Bem no meio da minha variável. Como eu tenho um limite superior de controle e um limite inferior, às vezes trabalhar no limite inferior significa gastar muito recurso. E às vezes vale a pena trabalhar mais próximo do limite superior, mesmo sem perder a especificação, mas atendendo a legislação, meu processo, enfim, o que for necessário. Aí, diante daqueles dados obtidos, a gente gera aqui o gráfico do CPK. O que eu disse em relação a centralizar? A gente pode observar que se o gráfico fosse centralizado, essa distribuição ela ocorreria bem no meio das curvas. Só que ela não está ocorrendo, ou ela está ocorrendo muito para baixo, ou ela está perdendo a especificação. O meu limite superior aqui do processo do controle seria em 60. E ela está escapando um pouquinho. Aqui ela chegou em 64 e ela não está muito centralizada. Em que conclusão a gente chega disso, né? Analisando esse gráfico. Tem até o resultado aqui gerado pelo software, né? O CPK deu 0,93. Conforme a literatura, CPK menor do que 1 indica que o processo é incapaz. E o valor do CP, né, nesse momento de estudo, que a gente tirou essa foto, né, essa fotografia desses 21 dias, o valor CP indica que, de forma geral, no período da amostragem, o processo não é capaz de manter a turbidez em valores dentro do limite superior de controle, que são 60 NTU, é a unidade de turbidez. E o limite inferior não é aplicável no caso. Então, que conclusões a gente chega, né, com esse estudo? Mas agora vamos direcionar bem a gestão empresarial, o que o gestor pode obter de informação e tomar decisões em cima
esses resultados, né? O processo apresentou os valores de CP e CPK, conforme relatado aqui, né? CP1 e CPK09, e CPK menor do que 1, portanto, um processo classificado como incapaz em relação à probabilidade estatística de manter os valores da amostra dentro do limite de controle, em até 3 desvios padrão para cima e abaixo do valor médio das amostragens. Essas quebras foram associadas a possíveis desvios operacionais, que podem ocorrer na estação de tratamento de efluentes, e foram propostas sugestões para evitar tais situações. O que o gestor pode fazer aqui, né? Uma maior estabilização da vazão de operação, pode recomendar a continuidade da dosagem de produtos químicos, estabilização de parâmetros de controle microbiológicos e a preferência por trabalhos de otimização que resultem em maior campanha operacional de equipamentos, né? Por exemplo, a gente teria que avaliar naquele ponto o que aconteceu. Foi uma liberação de equipamento? Foi uma indisponibilidade de dosagem de produtos químicos? O que aconteceu? Então vamos trabalhar nesse ponto para que o nosso processo fique mais centralizado e obtenha um CPK que seja razoável para manter o processo estável. Em suma, a aplicação da metodologia do CEP como fundamento de Six Sigma em processo associado ao tratamento de efluentes foi possível e se mostrou uma ferramenta importante para auxiliar os gestores no processo em relação a desvios, pontos de melhoria e otimização da planta industrial, como um todo contribuindo para a gestão da melhoria contínua, né, que era o objetivo lá do trabalho, que foi atendido, né? Embora o processo não foi capaz, o processo avaliado não foi capaz de se manter sob controle, ele mostrou pontos de distúrbio, no qual a gente tem que tomar ações de gestão para conseguir centralizar o processo e fazer ele atender os limites especificados. Em relação à bibliografia consultada, estão aqui dispostos. Bibliografia muito boa, muito atual, né, muito para ser aplicada hoje em dia em vários processos. Muito obrigado a todos. Valeu pela avaliação. Até mais.